Então, a partir de agora, gravando. Boa tarde, oitavo período de Engenharia Civil Integral. Vamos começar aí a nossa aula de hoje sobre a disciplina de administração, né? E hoje, né, nós vamos falar sobre um assunto diferente, um assunto que é bastante comentado e etc. E nas próximas 2 semanas a gente vai fazer uma atividade sobre esse assunto, que é o empreendedorismo. Por conta do grande desemprego que vem acometendo aí o Brasil, cada vez mais se fala sobre o empreendedorismo. Mas o empreendedorismo que às vezes é considerado não é necessariamente um empreendedorismo. O Brasil, vocês vão ver aí nos nossos slides, que é visto como um dos países com maior número de empreendedores do mundo. Na verdade, os empreendedores que estão nessa lista, boa parte deles, né, são pessoas que estão desesperadas, estão sem emprego e tal, então eles têm que se virar fazendo alguma coisa. Por exemplo, no Brasil, o pessoal considera empreendedor o sujeito que está entregando comida no Uber Eats. Na verdade, por que esse cara é empreendedor? Porque ele está trabalhando por conta própria. Ele está trabalhando por conta própria porque ele está desempregado. E o fato de você estar trabalhando por conta própria não quer dizer necessariamente que você esteja empreendendo em alguma coisa. Tanto que, se a gente for analisar a vida do sujeito antes de ser entregador e depois de ser entregador, a probabilidade de ter piorado a vida dele é bastante grande. Então, não é o conceito de empreendedorismo que o verdadeiro conceito não é necessariamente o camarada que está lá entregando comida no aplicativo. Mas vamos conversar aqui então sobre o empreendedorismo. Vou compartilhar aqui os meus slides. Empreendedorismo, tá aqui. Muito bem, então vamos lá. O que é empreendedorismo? Então a gente já estava comentando um pouquinho sobre isso, mas o empreendedor, basicamente, é um sujeito que analisa a realidade, procura pontos de intervenção nessa realidade, pontos em que ele pode criar algo novo, pontos em que ele pode se beneficiar, ou pontos em que ele vai corrigir algum problema estrutural dessa realidade. E ao intervir, ao criar algo novo, ele estará empreendendo em razão disso. Nós estamos muito acostumados com empreendedorismo oriundo de sistemas de internet, aplicativos de celular, etc. É uma forma de empreendedorismo. Mas não necessariamente o empreendedorismo sai apenas disso. Ele pode vir de qualquer lugar, desde que você crie algo novo, algo que até não precisa criar algo novo, você adapta algo que já existe para uma nova realidade, para uma nova utilização. Na nossa série de chatos de administração, né, que a gente falou do Henry Ford há 2 semanas atrás, o que o Henry Ford fez? Ele foi um inovador? Foi, por vários motivos. Mas a tal linha de montagem não foi ele que inventou. Ele pegou a linha de montagem da Singer, máquinas de costura, e da Colt Revolvers, adaptou essa linha de montagem à sua realidade. É o que a gente chama de benchmarking.
Além disso, a grande inovação dele foi vislumbrar a possibilidade de pessoas comuns poderem ter automóveis. Que antigamente isso era privilégio de pessoas muito ricas. Então, isso é o empreendedorismo. Só um pouquinho, gente. Vamos lá, só um pouquinho. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, né, normalmente passa pela cabeça das pessoas algumas figuras específicas, né? Algumas pessoas. Pessoal, só um minutinho, eu já retomo aqui. Então, desculpem aí. Voltando. Quando a gente fala sobre empreendedorismo, normalmente vem à nossa cabeça algumas figuras. Quando a gente faz isso em aula presencial, normalmente eu peço para as pessoas identificarem quem eles consideram como empreendedores. E uma figura que sempre aparece quando eu pergunto em sala de aula é esse sujeito aqui, é o Steve Jobs. O que o Steve Jobs empreendeu? Né? O que ele criou assim, modificando a sociedade? Por exemplo, ele e o Bill Gates eram sócios numa empresa chamada Microsoft, mas brigaram logo em seguida, e o Bill Gates ficou com a Microsoft e o Bill Gates foi criar outras oportunidades. O Bill Gates, o Steve Jobs, cria depois a Apple, né, como vocês sabem bem, né, cria um computador que hoje em dia todo mundo chama de Mac, mas é o Macintosh, na época, e ele vai inovando em outras coisas. Depois ele cria, ele inventa o iPod, né, para escutar música, inventa o iPad, copiando do Kindle, inventa o iPhone e tal. Então, esse cara é um perfil de inovador, um perfil que todo mundo conhece, né, de um empreendedor. Obviamente, ele não fez as coisas sozinho. Ele tinha uma equipe que balizava o que ele precisava fazer. Talvez ele tivesse a ideia e outras pessoas desenvolvessem para ele. Mas, mais antigamente, a gente pode considerar esse sujeito aí como um empreendedor, Walt Disney. Ele não inventou o desenho animado, que hoje a gente chama de animação. O Walt Disney, ele popularizou o desenho animado e ele postou no desenho animado uma criatividade tão grande que começou a atrair milhões de pessoas para o cinema. Não sei se vocês lembram lá na disciplina de economia, quando a gente falou de inflação, que eu mostrei as 10 maiores bilheterias do cinema mundial. A Branca de Neve e os Sete Anões, de 1936, do Walt Disney, é a décima, ainda hoje, a 10ª maior bilheteria do cinema, um filme de animação. Então ele inovou popularizando esse gênero e fazendo, criando uma qualidade que não existia, com histórias bem contadas, etc. Além disso, ele vislumbrou um mundo onde as pessoas quisessem ir para conhecer o mundo do Walt Disney. Foi a Disneylândia, né, ou Disney World, ou simplesmente Disney. Foi o primeiro parque temático constituído. Hoje em dia existem centenas deles, ou até milhares, mas a Disney foi a primeira. Então, mais uma inovação. Esse outro sujeito aí, né? Todo mundo conhece esse camarada com essa roupa e pensa no Charles Chaplin. Olha um filme do Charles Chaplin.
Mas, na verdade, se confunde o personagem com a pessoa. O personagem, que é o mais comum a gente lembrar e não o ator, era o Carlito, mas ninguém lembra do Carlito. As pessoas já ligam ao nome do ator, do produtor, que era o Charlie Chaplin. Então, o Chaplin também não inventou o filme, não inventou a comédia, não inventou o cinema falado, mas ele criou um personagem com tal força que ele praticamente inventou as séries. Todos nós aí somos viciados, né? Ele criou, era um filme, ele não pensava num sistema seriado, mas eram filmes estrelados pelo mesmo ator, filmes mudos de comédia e que atraíam milhões de pessoas ao cinema. E ele inovou nesse aspecto. O Bill Gates, né, dispensa apresentações, é o ex-sócio do Steve Jobs. O Bill Gates, lembrando o Henry Ford, ele vislumbrava um mundo em que todo mundo teria um computador em casa, um PC em casa. E como a linguagem de computação era muito difícil, ele queria um sistema operacional que pudesse facilitar as pessoas comuns a terem um computador em casa. E ele começou com o MS-DOS, que era um sistema bastante difícil de mexer. Eu usei bastante o MS-DOS, pois ele inventou o Windows, que é a base do que nós usamos hoje em dia. Então, cara inovador. Esse sujeito aí é o Thomas Edison, talvez o maior inventor da história da humanidade. Thomas Edison, ele criou, entre outras coisas, a lâmpada. Ele morreu com mais de 200 patentes no seu nome. Ele tinha uma empresa chamada Edison Company, que depois transformou-se na GE, que fabrica ainda hoje, desde geladeiras a turbinas de avião. Ele foi o patrão do Henry Ford por um tempo. Ele foi o patrão de um outro cara que vai aparecer aí daqui a pouco, Nikola Tesla. Akio Morita, fundador, presidente da Sony. Esse cara também, ele tinha... Os japoneses, eles nunca foram muito famosos por produzir tecnologia nova. O que os japoneses faziam era miniaturização de coisas. Os americanos inventaram o computador, inventaram o processador. Os japoneses pegaram esses componentes e fizeram um microchip. Então eles miniaturizaram. Nos anos 80, quando você queria, anos 70, até os anos 70, você queria ouvir música, você tinha que ter um aparelho de som, que era algo grande, que tinha que ser ligado numa tomada e etc. Nos anos 80, vocês já devem ter visto em filmes, aí, documentários, criaram um rádio, né, rádio grande até, mas que as pessoas colocavam no ombro. E normalmente você vê isso com dançarinos aí de break ou de hip hop, ouvindo música com aquilo ali. O que o Akio Morita fez? Né? Ele transformou aquele rádio num aparelhinho minúsculo que você poderia colocar no bolso e ouvir música através de fones de ouvidos, né, que foi o Walkman, que era movido a pilha e ele tocava fitas cassete. E o Walkman, ele revolucionou a vida, principalmente dos jovens, porque agora esses jovens podiam andar na rua ouvindo a sua música. E isso depois acabou sendo incorporado no Discman, depois no iPod, depois no próprio celular, através das plataformas, aí, Spotify, tudo mais. Então, ele inovou nisso. O Henry Ford dispensa também apresentações, né? É um dos nossos 4 chatos da administração que a gente estudou, já vimos tudo que ele fez de inovador. Esse cara aí é o Rockefeller, né? O John D. Rockefeller. Esse sujeito, ele era um produtor de petróleo, tinha campos de petróleo, e hoje em dia parece algo extremamente importante, e as pessoas que têm um campo de petróleo são extremamente ricas, mas não era. Porque o petróleo não tinha lá grande utilização.
Petróleo era usado para fazer basicamente querosene. E ele era um dos produtores de petróleo e não ganhava muito dinheiro. E aí ele pensou o seguinte: ao invés de eu vender a matéria-prima, né, aquilo que eu sempre falo para vocês, desde a nossa disciplina de economia, ao invés da gente vender matéria-prima que não dá muito dinheiro, a gente vai vender, vai gerar produtos industrializados que vão trazer ganhos de capital. Então, o que o Rockefeller fez? Pegou profissionais, professores, bioquímicos, químicos, físicos, e criou uma indústria de querosene, mas ele não queria apenas uma indústria de querosene para concorrer com as demais. O querosene, na época, era muito instável, ele explodia. Então, você imagina, casas de madeira, onde a iluminação elétrica vinha da querosene. Querosene é algo instável. Você tem um vidro cheio de um líquido altamente inflamável, né, com uma chama dentro, e aquilo oscila. Está feita a cagada para explodir e para pegar fogo nas casas, e os acidentes eram muito grandes. Então, Rockefeller queria criar a melhor querosene. Então, ele contratou esses professores, como eu falei, e desenvolveram a melhor querosene que tinha para se vender nos Estados Unidos. E ele fundou a Standard Oil. E, além disso, tinha um subproduto da fabricação da querosene, que era um produto também altamente inflamável, com um cheiro bastante forte, mas não tinha utilização, ele era jogado fora. E ele pediu para que esses professores começassem a desenvolver utilizações para esse novo item que ele estava desperdiçando. E aí, esse item que estava sendo jogado fora era gasolina. E aí vocês veem o que as pesquisas do Henry Ford acabaram proporcionando para a história mundial. Então, novamente, outro empreendedor. Andrew Carnegie, esse cara era vice-presidente de uma empresa de transportes ferroviários, numa época em que as empresas fabricavam os próprios trilhos. Elas é que construíam as estradas de ferro. E o Andrew Carnegie chegou num ponto que a empresa deles chegava no rio Mississippi e o trilho de trem parava. A carga toda tinha que ser baldeada, passado o rio por navio, foi descarregado em outro trem para ir embora. E aí, o que ele queria fazer? Ele queria queria criar uma forma de ultrapassar o rio. Pode levar. Ele queria ultrapassar o rio. Ele queria fazer uma ponte para que pudesse o trem passar pelo rio. E com isso, não tinha condições de fazer. Vocês que são da área da construção civil, não havia tecnologia para fazer isso. Porque o rio era um rio bastante largo, com você conseguiria fazer pontes de cimento e concreto armado. Armado não, né? Porque era no começo de 1900, mas pontes de concreto, tijolos, que você conseguiria ultrapassar o rio. O grande problema é que era um rio altamente navegável. E as pontes iam acabar impactando nos navios que passariam por ali. Então tinha que ser uma ponte com um vão livre bastante grande. E o único material passível de se fazer era o aço. Só que o aço não tinha grandes utilizações na época e eram poucas as indústrias que fabricavam aço. O Andrew Carnegie, então, foi comprando o aço, quase quebrou a ferrovia dele por conta disso, porque os custos eram absurdos, até que ele chegou num ponto que ele falou: eu vou montar uma fundição. E ele montou a fundição e conseguiu terminar essa ponte. Para vocês terem uma ideia, essa ponte existe ainda. Vou escrever aqui, ó, Ponte Carnegie, Rio, Mississippi. Vamos ver aqui, a ponte do Rio Carnegie. Está aqui, ó, a pontezinha, ela está aí ainda,
em funcionamento. Aqui é quando ela estava sendo construída. Se vocês assistirem aquele seriado que eu sempre falo, Gigantes da Indústria, eles mostram aí simulações da construção dessa ponte. Uma vez construído isso, tá, e aí ele inovou o quê? Porque ele usou aço. O aço já existia, ele já sabia que teria que usar o aço para conseguir fazer essa ponte. Então, qual foi a inovação? A inovação é que depois que ele terminou a ponte e conseguiu fazer o trem passar por cima do rio, ele pensou o seguinte: agora eu tenho uma indústria gigantesca de aço, eu preciso dar utilização para esses aços. E aí ele começou a construir prédios altos, que a estrutura do prédio, ao invés de ser de concreto, fosse de aço. E aí surgiram os primeiros arranha-céus nos Estados Unidos. O Empire State Building, o edifício Chrysler e todos os outros que apareceram lá. E a Carnegie Steel Corporation passou a ser uma das empresas mais importantes dos Estados Unidos, e ele, né, criou esse nicho de construções com estruturas de aço, que os Estados Unidos até hoje utilizam muito. Nikola Tesla também inventou um monte de coisas, entre outras, o sistema de energia elétrica que nós temos, corrente alternada. O Thomas Edison já tinha a corrente contínua, né, houve uma briga enorme, tanto que tem documentários entre as brigas da energia, né, da corrente contínua e alternada. Usamos as duas, né, a energia que passa dentro dos aparelhos que nós usamos é corrente contínua, a energia que chega das linhas de transmissão até a nossa casa é corrente alternada. Talvez o invento mais fantástico dele não pôde ser utilizado na época, que é a bobina Tesla, que é a base do nosso Wi-Fi. O Tesla não estava naquela época querendo proporcionar internet para todo mundo, mas ele estava querendo proporcionar corrente elétrica. Ao invés de termos fios dentro da nossa casa, ele queria transmitir energia elétrica pelo Wi-Fi, e ele conseguiu. Tanto que temos estudos dele, temos até vídeos dele mostrando a bobina Tesla em funcionamento. Só que ela foi boicotada na época porque, como a energia elétrica estava se popularizando e a indústria do cobre estava vendendo muito cabo de cobre, esse processo foi praticamente engavetado e o Tesla morreu quase que na miséria. J.P. Morgan, né, um banqueiro, filho de banqueiro, neto de banqueiro, bisneto de banqueiro. Qual foi a inovação dele? Ele usou o banco não para ganhar dinheiro com empréstimos, ele usou o banco dele para comprar empresas que estavam sendo mal administradas, sanear essas empresas, dar um rumo para elas e revender com bilhões de lucro em cima. Fundir 2, 3, 4 empresas do mesmo ramo numa única empresa e abrir o capital delas e vender. Esse movimento que ele inventou ficou conhecido e é conhecido hoje como morganização. Então, algo que é bastante trabalhado na administração. Até agora falamos só de negócios, mas, por exemplo, esse cara aí, o Jimi Hendrix, ele inovou na guitarra. Ele tirou sons da guitarra que até a sua chegada nunca ninguém tinha conseguido fazer. Ninguém nunca tocou guitarra como ele tocou. Morreu muito cedo, né? Richard Branson, dono da Virgin Airlines e de todas as empresas Virgin, né? Esse cara vislumbrou há 20 anos atrás que o homem gostaria de dar a volta em órbita da Terra. Gostaria de viajar em órbita da Terra. Esse cara era tão revolucionário que, poxa, ele já há 20 anos atrás imaginou que haveriam pessoas, né, que nos anos 2020 iam achar que a Terra era plana, ou iam desconfiar que a Terra era plana. Então ele poderia fornecer esse serviço para mostrar que a órbita da Terra é redonda. Mas esse sujeito criou uma empresa, construiu
aviões, isso é uma mistura de aviões e aeronaves, que tem essa pretensão. Alguns voos já foram feitos, isso não está ainda comercialmente viável, mas é algo que nos próximos 10 anos deve acontecer. Jeff Bezos, da Amazon, esse camarada montou uma livraria para vender livros online. Ele foi tão revolucionário que ele criou o padrão de e-commerce que nós temos hoje em dia. Então, somente isso. E esse cara se tornou o homem mais rico do mundo, né? Não sei hoje como é que ele está no hall da Forbes, mas ele várias vezes já foi o homem mais rico do mundo. Então, ele montou essa indústria, né? Essa livraria virtual. Isso se espalhou. Eu coleciono máquinas de escrever e calculadoras antigas. Eu lembro que há uns 15 anos atrás eu comprei livros da Amazon quando não tinha Amazon no Brasil. Eu comprei via Amazon nos Estados Unidos. Os livros são em inglês, recebi tranquilamente e tal. Mas ele começou a colocar a Amazon no mundo inteiro. Ele está inovando em todos os lugares. Ele foi o primeiro a criar entregas com drones. E ele está investindo pesado nisso. Algumas regiões não têm autorização, mas as que têm, ele já está em operação. Ao chegar ao Brasil com a Amazon.com, ele praticamente acabou com todas as grandes livrarias que nós tínhamos no Brasil, né? A Cultura, a Saraiva.com, a Nobel, estão todas tendo dificuldades, e ele criou esse modelo do e-commerce que nós temos hoje em dia. Como, por exemplo, o cara que inventou o Uber, né? O Uber foi um modelo para criar outros modelos, né? A chamada uberização, né? O que é o Airbnb, se não um Uber adaptado para aluguel de imóveis, né? O que é o iFood, se não é um Uber adaptado para entrega de comida, e assim sucessivamente. Então, o empreendedorismo é isso, é o cara inovar em alguma área. Temos aqui um sujeito chamado de empreendedor também, o Edmund Hillary, Sir Edmund Hillary. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Quem é esse cara? Esse cara foi o primeiro alpinista a escalar o Monte Everest em 1953. Tá, um empreendedorismo esquisito. Eu particularmente não acho graça nenhuma, né? Tem gente que gosta. Estou tão bem quentinho na minha casa, e que eu quero ir para um morro de não sei quantos quilômetros de altura. Mas tudo bem, esse cara ficou famoso, tanto que ele é Sir, né? Ele tem o título de cavaleiro, dado pela Rainha Elizabeth, mas ele é empreendedor não só porque ele foi o primeiro a subir, porque tem um sujeito que nós vamos ver daqui a pouco, que é o Joseph Schumpeter, que é um economista dos anos 40, 50, que ele fala da teoria da destruição criativa, do imitador. Porque este camarada conseguiu subir o Monte Everest, outras pessoas quiseram subir o Monte Everest. E o Monte Everest passou a ser, a subida do Monte Everest, passou a ser um negócio muito lucrativo. Há um tempo atrás eu vi um guia brasileiro falando quanto custa uma expedição ao Everest. Até você ter condições de subir, você vai ter que investir por uns 2 anos, entre academia, taxas, alojamento, pessoas para carregar o teu material na subida. Só no ato da subida vão 2, 3 meses. Você gasta algo em torno de R$1 milhão. E às vezes você morre, né? Se você morrer no meio da subida, você fica lá porque não tem como resgatar você. Então, é empreendedorismo também, mesmo que eu não goste. No Brasil e no mundo, né? No Brasil, esse tema é intensificado a partir do final da década de 1990, quando começa aí, não começa não, quando já está bem estruturado aí o neoliberalismo e a globalização, principalmente, que promove
um aumento do desemprego, em geral, na América Latina. Visão do empreendedorismo: criar empresas duradouras e diminuição da taxa de mortalidade dessas empresas, o que no Brasil é gritante, né? O Sebrae diz que 80% das empresas que abrem no Brasil fecham no primeiro ano de vida. E isso se dá, como eu falei, a globalização, o desemprego, surgimento da nova economia, né? A economia criativa também começa a aparecer nesse período. O que é essa nova criativa? São meios alternativos de gerar ganho econômico. Por exemplo, você monta uma empresa, você já olha essa empresa pensando no lucro. Tem empresas que você olha e você pensa, poxa, mas como é que essa empresa ganha dinheiro? Lógico, se você pensar um pouquinho, você entende como essa empresa ganha dinheiro. Mas, num primeiro momento, ela não está ali ganhando dinheiro, ela está ali fazendo um serviço para a comunidade. Por exemplo, o Google, né? Você não paga nada para usar o Google e você já não viveria mais sem o Google. O Google está imbricado na sua vida de tal maneira que você não vive mais sem ele. Então, o Google parece que é quase que uma prestação de serviço, mas muito pelo contrário. O dono da Google é um dos homens mais ricos do mundo também. Então, essa nova economia. Por exemplo, eu visitei uma empresa em São Paulo, uma vez, uma empresa de camisetas, né? São camisetas bonitas, tal, estampas exclusivas deles. E a empresa funciona assim: uma camiseta custa R$80, mais ou menos. Por não ser algo de uma marca famosa, a gente pode até ver que é caro, né? R$80. Só que eles têm um apelo interessante. Só existem duas camisetas de uma mesma cor com a mesma estampa. Não existem mais. Então você vai ter essa exclusividade. Se eu comprei aquela estampa na camisa preta, só vai ter mais uma igual. Muito bem. Além disso, para entrar na nova economia, quando você compra uma camiseta com uma estampa e uma cor específica, você está, na verdade, comprando as duas únicas. Uma você leva para casa e a outra é entregue a um morador de rua ou uma pessoa em situação de risco. Então, ao você comprar aquela camiseta, você está ajudando alguém que está com problema. Você pode ir entregar essa camiseta ou você pode pedir que a loja entregue e mande uma foto para você da entrega. Então, é a nova economia criativa. Essa empresa está ajudando pessoas. Sim, ela está ajudando pessoas e está ganhando dinheiro. Então você está criando um apelo em cima de uma venda. É errado? Não. Todas as empresas deviam ser assim? Não sei se todas, mas é uma ideia interessante. Essa empresa está fazendo bem, está ganhando dinheiro. Talvez pessoas que conheçam o trabalho dela vão pensar o seguinte: olha, eu preciso comprar uma camiseta. Entre eu gastar R$50 numa camiseta e pagar 80 sabendo que um morador de rua vai ganhar uma camiseta também, acho que eu vou pagar 80 e vou lá comprar a camiseta e fazer isso. Eu vou me sentir melhor fazendo isso. A nova economia está ligada também à preservação do meio ambiente. Vocês podem ver que alguns países já estão se manifestando, não por causa dos governos dos países, mas por causa dos moradores dos países, estão reclamando dos desmatamentos da Amazônia. Estão querendo que os governantes façam boicotes aos produtos vindos do Brasil por conta do desmatamento da Amazônia. Isso é nova economia. Então não adianta, hoje em dia, dizer, não, porque a Amazônia é nossa, vocês já queimaram a Amazônia de vocês, e agora nós vamos queimar a nossa também, porque a gente quer produzir, etc. Ok. Então nós vamos produzir para quem? Se a nova economia ela tem demandas diferentes. Vejam aí quando no Dia dos Pais a empresa, não lembro se foi a Natura ou o Boticário, fez uma propaganda lá com o Tammy Gretchen como Dia dos Pais,
Isso gerou um protesto dos fundamentalistas, onde já se viu, vamos boicotar a empresa, porque não sei o quê. Muito pelo contrário, né? Esse foi um boicote bem interessante, porque as ações da empresa se valorizaram absurdamente por conta desse suposto boicote. Ou seja, você é contra isso? Então você está errado. Essa é a nova economia e eu vou apoiar essa nova economia. Então há uma mudança de pensamento e a nova economia tenta se apegar nessa mudança de pensamento. Um pensamento mais tolerante, pensamento mais preocupado com as minorias, preocupado com a preservação do meio ambiente, preocupado com o lado social. Isso é empreendedorismo também. Nos anos 90 também se estabeleceram aí os órgãos do chamado Sistema S. Esses órgãos já existiam, né? O SESC, SENAC, SENAI, mas eles começaram a ser vistos como uma coisa só e a trabalhar em conjunto com apoio governamental. Também nesse período começam a surgir teorias administrativas sobre o empreendedorismo. Nós temos o Dornelas aqui no Brasil, que é um cara que desde os anos 90 trabalha muito com isso, tem várias publicações sobre o assunto até hoje. Era do empreendedorismo, criação de novas relações de trabalho, novos empregos, gerando novas riquezas. Isso aí fica meio em sobreaviso, porque se a gente for pensar, a reforma trabalhista criou essas oportunidades de flexibilização da mão de obra, que ao invés de gerar riquezas, né, concentrou ainda mais a riqueza, e o funcionário que antes era trabalhador assalariado, que tinha uma garantia da CLT, ele acabou abandonando a CLT para empreender e acabou tendo uma carga de trabalho e uma segurança social muito piores. O Brasil, ele é considerado aí o maior país em taxa de empreendedores de estágio inicial, 17,5%. A China tem 14,4%, a Argentina 14,2%. Mas lembrando que o Brasil, principalmente, é um país com altíssimas taxas de desemprego. Talvez por isso que o empreendedorismo seja tão utilizado. Empreendedorismo como centro de políticas públicas, isso aí é uma realidade em muitos países, não no nosso. Muito pelo contrário, inclusive, né? Naquela reunião fatídica que o Sérgio Moro denunciou, depois foi colocada livre para todo mundo assistir, nós vemos aí o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, dizendo que não ia ajudar pequenas, micro e médias empresas, porque isso aí ia dar prejuízo para o governo. Ele ia só ajudar as grandes empresas. Então você vê que apoio ao empreendedorismo, zero. No Brasil, esse apoio se dá pelo Sebrae. O Sebrae, sim, faz um belíssimo trabalho, um trabalho muito competente. E incubadoras que estão aparecendo pelo Brasil todo, né? A FAG tem uma incubadora também, que é o Start FAG, que eu coordeno. Nessa incubadora, pré-incubadora da Start FAG, a gente convida os alunos a irem lá com as suas ideias e a gente desenvolve essas ideias. Quando a ideia está desenvolvida, o plano de negócios está formado, o aluno vai em busca da incubadora. A nossa é uma pré-incubadora por enquanto. Nós estamos fazendo um trabalho com o Sebrae, ontem mesmo a gente estava em reunião a tarde toda, criando essa infraestrutura para que no ano que vem a StartFag também vire incubadora. As empresinhas, conforme forem se estruturando, se instalam ali dentro também. Formação de ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Esses ecossistemas de inovação e empreendedorismo são ambientes favoráveis para o surgimento de ideias empreendedoras.
partir do ano que vem, né, se vocês não entrarem de novo aí na nossa pós-graduação ou num outro curso de graduação, vocês vão perder, mas haverão mais ações de interação entre os alunos para criar esse ecossistema de inovação dentro da FAG. Eu participo de um grupo aqui em Cascavel, que é o Iguaçu Valley, que eles têm a ideia de criar esse ambiente empreendedor na cidade de Cascavel. É um grupo de empresários e pessoas, professores, pessoas ligadas à área de inovação que discutem, mostram, apresentam palestras, cases, para a gente ir amadurecendo essa ideia. O Schumpeter, que eu falei agora há pouco, está aí, né? Ele, no livro dele, ele trabalha, de certa forma, com o empreendedorismo, né? Com uma noção inicial de empreendedorismo, né? A origem da palavra é francesa, e o significado é aquele que assume riscos e inicia algo novo. Talvez essa seja a característica mais difícil, né, de pensar, né? Aceitar riscos. Ninguém gosta de risco, né? Todo mundo tem medo de perder. E o empreendedor, né, ele é um inventor, um visionário. O visionário é o cara que enxerga na frente dos outros. E o fato de você imaginar algo que possa acontecer no futuro não necessariamente vai te trazer sucesso. Pode ser que você dê com os burros na água, como se dizia antigamente, né? Pode ser que você perca muito dinheiro com isso. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui nos anos 50, vamos pôr aqui um ano específico, vou pegar um carro aqui, ó, Chevrolet 1957, carro que eu gosto bastante. Temos aqui um exemplo de um Chevrolet 1957. Então vejam, é um carro bastante grande, né? Um motor V8 bastante grande, que gasta bastante combustível. Ah, mas tem o Chevrolet 57, era um carro da classe média, né, que poderia pagar. Se você quiser um carro luxuoso, tem até maior que esse, e mais gastador de combustível. Se a gente colocar aqui um Cadillac 1957, você vai ver que ele é mais comprido ainda, mais beberrão ainda. Então esse aqui talvez fosse o sonho de consumo de boa parte das pessoas que queriam ter um carro. Muito bem. Em 1957, a BMW tinha um projeto, né? Nos anos 50, a BMW tinha um projeto, que foi comprada a licença desse projeto por uma empresa brasileira, a Home, que é uma empresa que existe até hoje e ela fabrica parafusos, arruelas, porcas, uma indústria metalúrgica. E ela construiu no Brasil, sob supervisão da BMW, o veículo, talvez um dos primeiros veículos feitos no Brasil. É o Home Isetta. Tá aqui o Home Isetta. Vamos pegar esse aqui que fica mais fácil de ver. É um carrinho minúsculo, né, que tem uma porta que abre na frente do carro, como se fosse uma geladeira. O volante até vai um pouco junto com a porta quando você abre. Carrinho para duas pessoas, em que você tem um consumo de gasolina muito pequeno, você estaciona isso em qualquer lugar, você pode estacionar na vertical ou na horizontal. E o que aconteceu? Foi um fracasso. Vendeu-se muito pouco. Por quê? Porque ninguém queria isso. Nem aqui, nem nos Estados Unidos. As pessoas queriam um Cadillac. As
pessoas queriam um Chevrolet 1957, não um Romizeta. O BMW, para vocês terem uma ideia, é basicamente a mesma coisa. Que também foi um fracasso. Hoje vale uma fortuna esses carros, porque venderam muito poucos. Mas quem pensou nesses carros era um visionário. Só estava na época errada. Por exemplo, a Mercedes, nos anos 2000, em associação com aquela fábrica de relógios Swatch, ela fez o Mercedes Smart. Este vocês já viram, tem aqui em Cascavel. É extremamente caro, mas é um carrinho também de 2 lugares, minúsculo, para você não ocupar muito espaço nas vias públicas, etc. Talvez o projeto da BMW, da Home, foi em época errada. No Brasil também nós tínhamos o Gurgel, o BR-800, o BR-600, como é que chama lá, o primeiro veículo elétrico do Brasil, o Itaipu, né, que foi um carrinho feio, mas nos anos 70 era o primeiro Gurgel Itaipu. Aqui, ó, esse coisinho aqui, muito feio, mas era um carro 100% elétrico, já naquela época. Isso aqui era uma Kombi elétrica da Itaipu também, da Gurgel também. Então vejam que o fato do sujeito ser empreendedor não quer dizer que ele vai ser o cara que vai ganhar dinheiro, o cara que vai ficar riquíssimo. O Schumpeter, então, nos anos 50, ele apresenta a sua teoria, ele foi Nobel de Economia, inclusive, ele apresenta a sua teoria da destruição criativa. E ele fala que o empreendedor, o visionário, ele cria uma ideia nova. Essa ideia passa a funcionar e passa a fazer algum sucesso. Vão aparecer os imitadores que vão copiar essa ideia para tentar ganhar dinheiro também. E aí o imitado precisa se reinventar, revolucionar novamente, empreender novamente para criar outras funcionalidades para competir de novo e tentar pegar o mercado. Então, a evolução da ciência e a evolução tecnológica se apresenta como uma destruição criativa. Vamos pegar aqui a Apple e a Samsung, em termos de celular, né? Elas têm uma briga muito grande porque ambas falam que uma roubou o projeto da outra. É porque quando sai o iPhone, logo em seguida sai a Samsung, o equivalente da Samsung, e a Samsung já disse que o projeto do iPhone era da Samsung e foi roubado internamente. E aí elas vão disputando quem lança o celular melhor e mais caro. Em paralelo vem a Xiaomi, que ela vai criando um celular que ela mostra ser tão bom quanto iPhone e Samsung, custando muito menos. E ela começa a conquistar um mercado. Agora, a Xiaomi ela já está trabalhando em celulares para ela sair na frente da Apple e da Samsung, mostrando que ela também pode ser uma empresa que fabrica celulares de 7 mil reais. A destruição criativa, para o Schumpeter, é responsável pelas ondas de inovação. E a amplitude da onda, ela vem diminuindo a cada nova onda que aparece. Então, a primeira onda para ele, de 1785 a 1845, que era uma onda que usava a energia hidráulica, e basicamente eram empresas têxteis, e as máquinas eram de ferros, essa onda durou 60 anos. A segunda onda, em que a energia era a vapor, a estrada de ferro era o movimento e a utilização do aço em grandes quantidades, ocupou essa segunda onda e já diminuiu a amplitude em 5 anos, foi para 55. A terceira onda, a energia já vinha da eletricidade,
a indústria química, o motor a combustão interna começam a se popularizar e a desenvolver. A onda diminui, 50 anos de amplitude. Quarta onda, indústria petroquímica, indústria eletrônica, indústria aeronáutica. Encurta em 10 anos essa onda. Ela já pula de 50 anos para 40. A quinta onda, né, redes digitais, software, novas mídias, a onda já se encurta mais um pouquinho para 30 anos. Isso é a evolução através da destruição criativa do Schumpeter. Aqui temos uma frase do George Bernard Shaw, que era um escritor, dramaturgo, teatrólogo inglês, um frasista muito bom também. E ele diz, disse, né? Alguns homens veem as coisas como são e perguntam, por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto, por que não? Isso pode parecer empreendedor, o sonhador, o cara que... Só que, na verdade, sonhar não é empreender. O empreender é quando você pega esse sonho, você estrutura esse sonho e você materializa ele. Você põe ele a funcionar. Já o Filion, ele vai dar uma outra definição muito mais coerente com a questão do empreendedorismo, né? Define o empreendedor como a pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões, né? Não dá só para ficar no imaginário, ela tem que ser realizada. Quaisquer que sejam as fontes de informação, sempre a figura do empreendedor é relacionada a alguém inovador, inquieto, criativo, planejador e sempre de olho no futuro. Então, de qualquer forma, o visionário. Porém, o visionário precisa conhecer de pesquisa de mercado, para ele não inventar algo que ninguém quer comprar. Porém, alguns visionários, né, resolvem criar coisas que a princípio não servem para nada. Por exemplo, selfies, né? E aí, como todo mundo tem a capacidade de tirar uma selfie, porque todo mundo tem um celular hoje em dia, eles precisam criar uma selfie que só eles podem fazer, né? Por exemplo, esse maluco aqui que subiu na cabeça do Cristo Redentor para tirar uma selfie. Ou esse aqui que subiu numa estrutura metálica altíssima. Essa louquinha aqui também subiu numa antena. Esse camarada aqui, né, que essa foto aqui é a montagem, né, essa não é de verdade. Mas aqui também numa marquise, o cara numa feira de touros ali, prestes a levar uma chifrada, mas tirando uma selfiezinha, subindo aí nessa torre. São as chamadas selfies mortais, né? Só que essas selfies mortais rendem perfis no Instagram com curtidas, perfis no YouTube com muitas curtidas e acabam se transformando em dinheiro, né? Esses caras acabam recebendo algumas somas interessantes de dinheiro ao fazer esse tipo de atividade. Porém, morrem também, né? Mas todo mundo morre, né? Estudo mostra que 259 pessoas já morreram tirando selfie. Afogamento, acidente de trânsito são as principais causas de morte. Beleza. É inovador? É. Vale a pena? Não sei. Mas tem gente que gosta. Como tem gente que gosta de lutar o UFC. Eu gosto de assistir, só de lutar não tenho a menor vontade, porque eu tenho medo de morrer. Mas é algo que movimenta milhões também. Vejam só, né? Eu sou de uma época em que eu sempre gostei de assistir lutas e eu assistia boxe profissional e passava na televisão boxe profissional. E com o Mike Tyson indo para a prisão, o boxe meio que deu uma caída, porque o Mike Tyson era o cara mais bruto que tinha e não sei se armaram para ele, se aquilo aconteceu mesmo, tem um monte de teorias aí que falam ambas as coisas, mas o certo é que esse esporte meio que sumiu. Ou sumiu não, ele continua existindo, mas
deixou de ter a fama que tinha e movimentar as somas de dinheiro que movimentava. E aí algumas pessoas, entre elas um brasileiro, né, o Grace, e o Dana White, resolvem montar o UFC. Já existiam outros torneios, o Pride, sei lá mais o que eram os chamados Vale Tudo, que as pessoas entravam ali, tinha regra nenhuma, nem protetor bucal não tinha luva, não tinha, o nego ia lutar com sapato, com tênis, e dava chute na cara dos outros. Então pensa que coisa mais absurda. Mas as pessoas gostavam. Por quê? Porque isso remetia ao período dos gladiadores, lá dos romanos. E as pessoas gostam de ver sangue. Isso é inovador. E não é nenhuma ideia nova, é uma ideia que tem 3.000 anos quase. O que é então um empreendedor? O que não é um sonhador inconsequente. Então, se você sonhar de forma inconsequente, ler um desses materiais aí que eu adoro, né? Que é aqueles que vão dizer que é só pensar positivo que tudo acontece, provavelmente vocês não vão ter sucesso. Mas eu sempre digo que a leitura é melhor do que qualquer coisa. Né? Por exemplo, tem pessoas que leem a Bíblia. Se você interpretar a Bíblia do jeito que está escrito lá, você soube que alguém traiu o marido, ou a mulher, você vai apedrejar ela até a morte, porque era isso que se fazia e está escrito na Bíblia. Então a gente pode ler, mas não precisa acreditar em tudo que a gente lê cegamente. Então, estes livros eu não considero que dão uma base para o sujeito virar empreendedor, mas tem outros que vão aparecer aqui que sim, estes nos auxiliam bastante. A partir da sua visão de futuro, elabora um planejamento que permite criar condições necessárias à efetiva realização dos seus projetos de vida. Ou seja, no aspecto pessoal, familiar, profissional, acadêmico e empresarial. Então, uma visão de futuro através das suas ideias pessoais que permitem você viver daquilo, ter uma família e etc. Por exemplo, olha só que bacana isso. Tem um pedaço do que eu quero mostrar que está ali. Então, já vou pegar para mostrar aqui para vocês. Grupo de pessoas lá de Porto Alegre, estudantes de administração, se eu não me engano, da Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, eles fizeram o curso de administração, mas eles não davam lá grande bola para administração. Eles estavam sempre na biblioteca lendo livros de romances, né, livros de literatura. E eles trocavam, comentavam, faziam resenhas dos livros, eles tinham um clube de leitura entre eles, que era bem legal. E esses colegas se formaram, falaram que tal, o que nós vamos fazer agora da nossa vida, né? Vamos trabalhar com o que a gente gosta. E a administração não é necessariamente o que a gente gosta. O que a gente gosta é de leitura. Então nós vamos virar escritores? Não. Nós vamos tentar inventar algo que possa nos agradar, pessoal, familiar, profissionalmente. Muito bem, e empresarialmente também. E aí eles criaram um clube de assinaturas que chama PEG. Esse camarada aqui vem nesta caixinha aqui. Não sei dizer para vocês se foi o primeiro clube de assinatura. Foi o primeiro que eu vi, que eu tive acesso. Depois que eu fiquei sócio da TEG, isso já deve fazer uns 4 anos, 3, 4 anos, eu comecei a ver vários, clube de assinatura de vinho, de cerveja, de livro para criança, de brinquedo, de joias, de bijuterias, eu vi vários. Mas eu vou falar desse que eu conheço há bastante tempo. Então vejam, você assina esse material, você paga uma taxa mensal, que é uma coisa interessante, nós vamos ver a partir da próxima aula que a gente vai começar com a atividade que eu falei, que é o fluxo contínuo de renda, né? Uma coisa é o cara entrar na tua loja e comprar um negócio hoje e vai saber quando ele vai voltar para comprar outro.
Outra coisa é ele assinar um serviço com você, que todo mês pinga na tua conta aquele valor. É um fluxo contínuo de renda, que é interessante. Esses camaradas aí, eles enviam para sua casa um livro. Mas eles não sabem qual é o seu gosto. Eles não sabem se você vai gostar daquele livro ou não. E você assina do mesmo jeito. Porque é o encantamento da surpresa. Você vai receber um livro de um autor que às vezes você nunca ouviu falar, mas eles vão te justificar o porquê é importante você ler o livro desse cara. Vocês lembram da justificativa do TCC de vocês? Por que que era importante ler aquele material? Então, ao abrir a caixinha, você sabe, a única coisa que você tem certeza que vem aqui dentro é um livro, que está aqui. O desse mês é A Firma Pereira, do Antônio Tabucci. Livrinho, hoje em dia, é editado por eles. Né? Então, essa aqui é uma versão exclusiva da tag. Este livro tem também, é uma coisa que se você for ver, é uma bobeira, mas eu acho muito legal. Ele tem um marcador de página exclusivo do livro. Você tem uma caixinha para guardar esse livro, que é estúpido se você for ver, porque já tem o livro, para que a caixinha? Mas é que aqui vem a justificativa. Toda edição tem um livrinho em que se conta quem indicou esse livro, por que esse livro foi importante para aquela pessoa, se esse livro foi inspirado em quais obras, este livro já gerou produções no cinema, tudo sobre este livro, inclusive pós-leituras embasadas neste livro. Então, por isso é que tem a caixinha, para você guardar os dois juntos aqui. Certo. Junto com isso, sempre vem algum presente aliado ao livro. Então, desta vez, um presente ou mais, às vezes vem mais. Então, desta vez, eles mandaram uma máscara da Covid, também com as cores e com alusão ao livrinho. Né? Uma máscara seria exclusiva do leitor daquele livro. Além disso, temos aqui um caderninho de lembranças, que a ideia é, conforme você estiver lendo aquele livro, você vai fazendo anotações aqui que te chamaram a atenção. De, por exemplo, esse livro aqui fala de Portugal. É uma história que se passa em Portugal, com alguns pontos típicos de Portugal. Lugares que eu gostaria de conhecer ou de rever. Eu já fui a Portugal, não li o livro ainda. Mas alguns lugares que eu já vi ou não vi, gostaria de ver, vou anotar aqui. E aí tem sempre alguma mensagem, aqui eles estão mandando um cartão postal e tal. Ou seja, e o que eu acho mais interessante, no começo me chamava mais atenção, hoje em dia já nem tanto. Mas eles ficam fazendo todo um suspense em cima disso. Então eles mandam foto no teu celular, no Instagram. Olha, o seu livro já está sendo embalado, você imagina da onde é o livro, quem é o autor, sobre o que vai girar o enredo e etc. Então, é um serviço que dificilmente você venderia assim, porque, porra, eles não sabem o meu gosto. Vai que eles me mandam um livro que é uma porcaria. Já aconteceu de eu não gostar de livros que me mandaram, mas foi muito raro. Eles criaram algo inovador. Aqui temos alguns livros que eu considero que vão ajudar, caso vocês precisem. Então, Crie Seu Mercado no Mundo Digital é um guia para você montar um e-commerce. Capitalismo Consciente, que é aquela nova economia que a gente estava falando agora há pouco. O Dornelas é o autor que eu falei que há mais de 20 anos escreve sobre empreendedorismo no Brasil, e ele está fazendo um guia prático. Aqui achei bastante interessante esse livro do Yazdi, que é Empreendedorismo e Crise, porque quando se fala em empreendedorismo, e aí resgatando aqueles outros livros que eu acho péssimos, que são os livros do oba-oba, né, que tudo vai dar certo, tudo é legal, tudo funciona, etc.
Esse livro vai dizer, opa, amiguinho, não é bem assim. As coisas não são tão simples, e principalmente em momentos de crise, é muito mais difícil. Essa questão da crise no grupo lá no Iguaçu Valley, achei bastante interessante também, porque tem um aluno meu que é arquiteto, ex-aluno meu, e ele montou um sistema para prefeituras, etc. E ele foi apresentar esse sistema lá no Iguaçu Valley. E eu estava no dia lá com alguns alunos também que tinham ido assistir. E, nossa, os alunos ficaram encantados com o sistema e tal. Ele falou que ficou 3 anos desenvolvendo. Ele não é da área de TI, ele contratou 3 profissionais da área de TI, agora ele já estava vendendo para algumas prefeituras e etc e tal. E um dos meus alunos pegou e fez uma pergunta para ele que era a seguinte: tá, fulano, agora que você já está vendendo o aplicativo e tal, em quanto tempo o teu investimento se pagou? Né, que é o que nós vimos no semestre passado lá, o payback, né? E ele, o semestre passado não, no ano passado. E ele começou a rir e falou assim: quem disse que se pagou? Isso daí não se pagou e não vai se pagar tão cedo. Deixa eu ligar meu computador aqui na tomada, senão ele vai morrer. Ele não se pagou nem se pagará tão cedo. Eu já tenho aqui já gastei mais de 100 mil reais para desenvolver isso. E se tudo correr bem, se eu conseguir vender este aplicativo para as prefeituras que eu estou pensando em vender, daqui a 2 anos eu começo a ter alguma receita. O pagar o investimento, talvez daqui a mais 3 ou 4. E aí os meus alunos daí perguntaram, tá aí, você sobrevive do quê? Ele falou, eu sobrevivo porque eu sou rico. Se eu fosse pobre, eu não tinha condição de montar isso aqui. Então isso foi um tapa na cara e um balde de água fria, mas extremamente necessário. Por quê? Porque não é assim, eu vou ter uma ideia e tudo vai funcionar e vai dar tudo certo e tal. Não, pé no chão. Então você está dizendo que é só rico que pode fazer isso? Não. Eu estou dizendo é que nós temos que considerar a nossa situação econômica. A partir do momento que eu estou trabalhando numa empresa, se a empresa estiver indo muito bem ou mais ou menos bem, eu recebo o meu salário do mesmo jeito. A partir do momento que eu saio da empresa para montar algo próprio, se aquilo não estiver indo muito bem, eu não tenho salário, ninguém vai me pagar. Então eu tenho que pensar da onde vem. Aqui nós temos também o livro do Marcelo Nakagawa, que é basicamente para você fazer um plano de negócios. E, por fim, o modelo de negócios Canvas, né, do Dornelas, que nós vamos trabalhar a partir da aula que vem com esse modelo. Características do empreendedor. Possui habilidades técnicas. Então, vejam, eu sou economista. Se eu quiser me atrever a inovar no ramo da engenharia civil, eu vou precisar me aliar com um engenheiro civil, porque eu não tenho habilidade técnica para isso. Possui habilidades gerenciais, ok. Habilidades gerenciais, a gente precisa ter currículo, né? Trabalhar com habilidades gerenciais e estudar. Disciplinado. Se a gente não tem disciplina com as nossas contas particulares, por exemplo, se a gente não tem disciplina para organizar o nosso quarto, organizar o nosso material de estudo e etc., não vai ter disciplina para montar nada. Então a gente precisa ter disciplina. Disposição para assumir riscos. É a parte que eu disse que eu considero a pior de todas, a mais difícil. Tem que ser inovador, tem que pensar para frente, né? Ousado, não precisa ter medo de errar. Persistente, não deu certo a primeira vez, vai atrás da segunda, mas
Lembrando sempre, os recursos vêm de onde? Ter iniciativa, né? Então você não pode ser um cara acomodado, você tem que correr atrás das coisas. Corajoso e apaixonado pelo que faz. Ninguém consegue empreender numa área que detesta, né? Isso aí é impossível de acontecer. Você vai empreender num ambiente que seja favorável ao seu gosto, né? Empreender com coisas das quais você está acostumado, você gosta. Processo de desenvolvimento. Etapa 1, autoconhecimento. O autoconhecimento, confesso que mesmo eu não gostando daqueles livros de autoajuda, os livros de autoajuda trabalham muito com o autoconhecimento. Então eu acho que todo mundo, não precisa ler aqueles livros, mas você precisa se conhecer. Você precisa colocar na balança aí os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. Os teus pontos fortes são importantíssimos para você ter confiança em você mesmo, então você vai reforçar esses seus pontos fortes. E os pontos fracos, ou você vai trabalhar eles, ou você vai colocar alguém que consiga superar os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, para tocar aquela parte do projeto. Exemplo, né? O cara odeia apresentar trabalho na faculdade, tem pânico e tal. Como é que ele vai apresentar uma proposta de negócio para alguém? Como é que ele vai apresentar o produto ou o serviço que ele está desenvolvendo para alguém? Não vai conseguir. Ou vai ter que trabalhar muito para conseguir. Então, isso é autoconhecimento. Tem uma frase que os brasileiros gostam muito de usar, que eu tenho pavor, que é o desculpa qualquer coisa. Porra, isso aí acaba com qualquer apresentação. Eu lembro que eu estava no jornalismo, primeiro período de jornalismo, e ia ter um evento do curso e tal, e eu convenci um povinho lá, inclusive não é da turma de vocês, é da turma anterior, que se formou já, era do integral também. Eu convenci logo na mesma época, assim, teve um evento da FAG, eu convenci o povo também do primeiro período a apresentar os trabalhinhos. Mas tudo bem, que até um professor do direito, eu xinguei ele depois, lá que ele começou a questionar o trabalho das meninas. Mas tudo bem, esse do jornalismo, convenci uns grupos lá, e um dos grupos fez um trabalho bonitinho, apresentou e tal. Eu fiz a apresentação deles, dizendo, olha pessoal, agora quem vai apresentar o trabalho são alunos do primeiro período, eles acabaram de entrar na faculdade, nunca estiveram num evento como esse, assim assado. Ou seja, peguem leve, valorizem o que a pessoa fez e tal. E a menina foi lá e apresentou super bem o trabalho. E ao final do trabalho, ela falou assim, então, gente, como nós estamos no primeiro período, a gente não sabe muita coisa, então o trabalho não ficou lá grande coisa, então vocês desculpem aí que... Olha, o que aconteceu? Destruíram o trabalho da menina. Você via na cara dos jurados a decepção deles quando a menina falou isso. Porra, se nem ela tá acreditando no trabalho, porra, deve estar uma bosta mesmo. Isso é autoconhecimento. Eu não posso me sabotar. Para quem assiste o MasterChef lá, o Fogaça gosta muito de fazer isso, né? Vai experimentar o prato da pessoa, fica olhando para a pessoa com aquela cara de cuzão e fala, você experimentou? A pessoa fala sim, e gostou? Porra, se você não gostou, azar, fala, gostei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e tal. O cara pode até dizer, eu não concordo. Tudo bem, você não concorda, é o teu gosto. O meu gosto tá muito bom. Porra, você está vendendo o teu projeto. Você está vendendo o teu trabalho. Então você tem que ter autoconfiança. E para você ter autoconfiança, você tem que ter o autoconhecimento. E o desculpa qualquer coisa, bicho. Você convida uma pessoa para ir na tua casa. Primeira vez que ela vai na sua casa. E toda vez que eu falo isso, de vez em quando eu encontro um aluno e eles falam que, porra, professor, toda vez que eu falo desculpa qualquer coisa, hoje eu lembro de você. Falei, então não adiantou nada, porque você continua falando desculpa qualquer coisa. Você convida a pessoa para ir na tua casa a primeira vez, tal.
jantar, aí um churrasquinho, tomaram uma cerveja, tal. No final tá indo embora, professor, obrigado, tal, desculpa qualquer coisa. O que eu vou pensar? Esse filho da mãe quebrou alguma coisa aqui em casa e já está se desculpando porque eu sei que eu vou achar os vidros quebrados. Ou ele me roubou alguma coisa aqui, sei lá, e eu vou dar conta que ele roubou e ele já está me antecipando aqui, ó, desculpa aí, mas eu levei o negócio aí e tal. Então não se desculpa qualquer coisa. Fez merda, peça desculpa. Ó, quebrei o copo, desculpa. Pô, agora não fiz nada, desculpa qualquer coisa, para quê? Então pensem nisso. Perfil. O cara, de novo, né? Ele tem que ter perfil para criar oportunidades, ele tem que ter perfil para correr atrás das coisas. Aumento da criatividade. A criatividade é uma questão importante, porque, veja, as pessoas não nascem criativas. As pessoas têm momentos criativos. E se você trabalha 8 horas por dia e fica mais 4 horas na faculdade, você vai ser criativo a que horas? Da meia-noite às 5 da manhã? Tem condição. Para você ter a criatividade, você precisa ter tempo para pensar. Na nossa disciplina de economia, quando a gente estava falando lá do salto ontológico da terceira divisão do trabalho, quando o homem ele começa a ter uma produção excedente, que daí ele pode dedicar parte do dia para não fazer nada, ele começa a ter ideias, ele começa a ficar criativo. É o que o Domênico de Masi chamava de o ócio criativo, livro best-seller dos anos 90, que o genro do Marx, o Paul Lafargue, chamava de direito à preguiça. Você não consegue ser criativo sob pressão. Por que as empresas mais criativas do mundo são as empresas mais malucas, né? A Google, por exemplo. Por muitos anos foi o melhor lugar para se trabalhar no mundo. Por quê? O sujeito não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Se ele quisesse, a empresa funcionava 24 horas. Se hoje ele quisesse fazer o turno das 3 às 6 da manhã, ele podia fazer, não precisava avisar ninguém. Se ele quisesse dormir lá dentro, ele podia dormir também, porque tinha rede, tinha tudo. Se ele quisesse levar o filho, o cachorro e beber cerveja durante o expediente, não tinha problema. Se ele tivesse estressado, ele podia jogar um PlayStation para depois desestressar e voltar. Tá, mas daí a empresa fica pagando por todas essas excentricidades? Não, a empresa, ela quer produção. Ela tem uma meta e o cara tem que cumprir aquela meta. Se ele vai fazer em casa, pode, home office, sempre teve. Ah, eu não quero trabalhar na empresa, quero trabalhar em casa. Azar o seu. Pega a tua cadeira aí, pega o notebook e leva para casa. Então, isso é o processo criativo, porque você deixa o cara à vontade. Você não precisa, tem que fazer, olha, tem que entregar amanhã. A pessoa não consegue ser criativa assim. Processo visionário, aprender a identificar oportunidades. Isso é uma verdade, né? Nós estamos numa crise horrorosa, mas ela tem uma infinidade de oportunidades aí para serem pegas e desenvolvidas. É verdade, eu acredito que sim. Só que cabe a nós identificar essas oportunidades. E como é que nós vamos identificar? Pensando, parando, analisando, verificando cada ramo de atividade que nos interessa e aonde que a gente pode intervir nele. De novo, para isso precisa de tempo. É aquela história que o pessoal fala aí de motivação e tal, que eu não gosto muito, mas eles têm razão em algumas coisas. Ele diz o seguinte: eu perco tempo demais ganhando dinheiro para os outros e eu não tenho tempo para ganhar dinheiro para mim. E basicamente é isso, né? Você tem lá os compromissos que você tem que cumprir, e quando é para pensar em algo para ter o benefício, você não tem tempo, ou está muito cansado. Network, rede de contatos, isso é sempre importante, né? Os contatos que você tem no Facebook, no Instagram, na faculdade, etc. Todos esses contatos vão te ajudar quando você quiser empreender. Análise de viabilidade, nós já vimos, né, na outra disciplina, que é algo extremamente importante, fácil de fazer, e vai te dar uma base, pelo menos, se aquilo pode ou não dar algum retorno.
um plano de implantação, né? O modelo Canvas que nós vamos fazer é quase que um plano de implantação, capacidade de negociação e de apresentação da ideia. Isso aqui é uma outra coisa importante. Se você não dá conta, você está precisando de um sócio, você está tudo estruturado, tudo bonitinho, e você precisa que alguém coloque 100 mil reais na sua ideia. Então você não vai vender, você vai pegar um sócio que acredita naquela sua ideia e vai botar o dinheiro lá. E vai ficar com um percentual do retorno financeiro daquilo. Você tem que vender. Você não sabe vender, você vai ter que ter um sócio que saiba vender. Para isso aí é legal aquele programa Shark Tank que passa na televisão. Os caras vão apresentar ideias e tem 3 empresários que estão dispostos a botar dinheiro, mas você tem que convencê-los de que aquilo é bom, que aquilo vai valer dinheiro e, principalmente, capacidade de negociar. Os caras vão falar, eu pago, sei lá, 200 mil reais e eu quero 80% da empresa. Ah, não, negativo. Por 80 mil reais eu te entrego 20% da empresa e capacidade de negociação. Empreendedorismo é a arte de proporcionar algo novo, com motivação e criatividade. É um fenômeno cultural, expressão dos hábitos, práticas e valores pessoais, sendo necessários esclarecer que o seu objeto de estudo não é a empresa, e sim o empreendedor. Então vejam, se a gente for pegar o YouTube ou o Google como exemplo, o Google mesmo. O Google, ele não inventou nada, né? Já tinha buscadores de internet. Só que, antigamente, eu sou um cara que acessa a internet antes do Google. Se você fosse acessar algo genérico assim, você procurava no Yahoo. Existe ainda esse buscador. Se você quisesse procurar algo que você tinha certeza que a página estava no estrangeiro, você entrava no Alta Vista. Se você quisesse procurar algo que você soubesse que está no Brasil, a resposta, você ia procurar no KD. O que o Google fez? Ele juntou tudo numa coisa só. Você pode perguntar o que você quiser ali, qualquer lugar do mundo que ele acha. Ele inovou nisso. Além disso, o Google trabalha com informação. O que ele fez? Ele passou a condensar todo tipo de informação no mundo numa plataforma só. E ganhando dinheiro com isso. Então, é uma... E o que é o foco do empreender, lá do empreendedorismo? É a Google como uma empresa empreendedora? Não. O foco é saber como o fundador da Google pensou nessa merda. O que ele tinha na cabeça para desenvolver uma ferramenta como o Google? E os que vieram depois, né? Por exemplo, o YouTube. O YouTube, eu lembro quando surgiu, eu pensei, nossa, que coisa estúpida. Quem que vai querer fazer um vídeo e botar no YouTube? Hoje em dia eu uso o YouTube o tempo inteiro. E não é só por causa da pandemia, né? Que eu estou postando meus vídeos no YouTube e linkando lá na Classroom. Mas, eu quero saber de alguma coisa que eu não conheço, eu entro no YouTube, tem programas que eu assisto mais programas no YouTube do que na televisão. Então veja, algo que que sou uma pessoa que já conhecia de internet, já conhecia de informática, vi o YouTube, já era professor, vi o YouTube e achei que não ia para frente. E olha aí. Dimensões do empreendedor, características pessoais. É um cara que gosta de criar empresa. Ele quer não trabalhar para ninguém, ele quer ser um autoempregado. Intraempreendedorismo é um ramo de desenvolvimento de ideias empreendedoras dentro da empresa. Então, ao invés do cara sair da empresa e empreender, ele desenvolve lá dentro, com o apoio da empresa. Eu não lembro se é a Natura ou se é a Boticário, que ela tem um programa lá, que você pode, por mês, escrever uma ideia empreendedora, colocar o seu nome e pôr na urna, que se essa ideia não for selecionada, você ganha de qualquer forma R$50. Se ela for selecionada, você é chamado para desenvolver aquele projeto com uma participação no retorno dele. Isso é intraempreendedor.
Empreendedorismo comunitário, né? Compromisso com o meio social, ética e cidadania, aquilo que eu falei que hoje é a nova economia. Políticas públicas, que no Brasil já falamos que não tem, né? Temos aqui dimensões do empreendedor: gerente, empreendedor e intraempreendedor. Qual que é a motivação do gerente? Poder. Do empreendedor, liberdade de ação. Do intra, liberdade de ação e recompensa. Que atividades o gerente desenvolve? Ele delega a sua autoridade. O empreendedor, ele faz. O intra, ele emprega, ele faz, mas ele delega também. Competência do gerente, administração e política. Do empreendedor, negócios, gerência e política. Do intra, empreendedor com mais habilidade, política. Então vejam, política é a frase. Se eu quero empreender, se eu quero ser gerente, se eu quero ser um intraempreendedor, eu preciso entender de política. E política não é virar prefeito. Política é a arte de envolver as pessoas, de comunicar com as pessoas, de interagir com elas. Interesses do gerente, acontecimentos internos da empresa, o empreendedor, tecnologia e o mercado, e o intra, dentro e fora da empresa e o mercado. Erros, o gerente evita, o empreendedor aprende com eles, o intra tenta evitar, mas também aprende com eles. Decisões, o gerente primeiro interage do assunto para depois delegar, o empreendedor, ele tem uma visão própria e o intraempreendedor tem que se fundamentar no que a empresa deseja, né? Porque ele é um funcionário da empresa. Gerente, o sistema, a burocracia é importante para ele, né? O que o Weber já nos trouxe a aula passada. Para o empreendedor, se o sistema não me interessa, eu faço um. E o intraempreendedor acomoda-se com o sistema ou provoca um rompimento dele. O gerente tem relações hierárquicas, o empreendedor tem relações de negociação e o intraempreendedor, ele vê a hierarquia como uma amiga porque ele está sendo auxiliado por ela. Já estamos acabando aqui. Empresário versus empreendedor. Então, empresário é uma condição jurídica do indivíduo que comparece a órgãos públicos e registra uma empresa no seu nome. Eu quero montar uma padaria. Eu vou lá, pego a autorização e monto uma padaria. Eu viria um empresário, não viria um empreendedor. Empreendedor, expressão de um conjunto de comportamentos que potencializa a condição deste empresário indivíduo, que é empresário ou não, direcionando-o com mais eficiência rumo aos seus objetivos. Então, o empreendedor é o cara que ele pode ou não ser empresário, mas ele vai pegar os seus objetivos, suas vontades e vai tentar pôr em prática. Diferenças aqui. Empresário tradicional, ele compra um cacho de banana por R$ 2,50 e ele vende por 4. Beleza. Empreendedor, ele compra o mesmo cacho de banana por R$ 2,50 e ele inventa uma biomassa de banana que os marombeiros gostam e ele vende por R$ 25. Então ele não se contentou em revender a banana por um preço maior. Ele criou um produto novo com um insumo banana. Isso é empreendedor. Como ser um empreendedor? Necessidade de realizar, você quer deixar a tua marca, quer deixar o seu nome na sociedade. Você precisa estar disposto a assumir risco. Você tem que ter um capital social favorável, o teu conhecimento técnico, o teu conhecimento gerencial e o teu recurso financeiro. Você tem que estar preparado, educação, conhecimento, estímulo, interesses convergentes. A minha ideia tem que ter a ver com o que eu gosto. Tem que ser persistente, tem que fazer o uso da sua liberdade, já que você está se furtando a fazer aquilo. Autocrítica, escutar os outros e você mesmo. Objetivar o bem comum, que é a nova economia, que é o que está surgindo aí com maior força. E liderar recursos, você identificar os recursos e utilizá-los das melhores maneiras possíveis.
Observador do mundo e do capitalismo. Identifica necessidades internas das empresas ou externas. Observa as deficiências da sociedade. É o que os palestrantes disso chamam de dores do mercado. Eu vou procurar sanar as dores do mercado. Interpreta tendências. Procura soluções alternativas que ninguém pensou. Benchmarking é aquilo que a gente já tinha falado antes, né, de você pegar um processo que já existe e você configurar ele dando outra cara e talvez uma cara inovadora ao processo. E por fim, né, formas de empreender, montar um negócio do ponto zero, começar algo novo que não existe. Legal. Tem problema? Tem. Qual que é o problema? Não existe. Você vai ter que convencer as pessoas de que aquilo existe e é bom. Ao invés de fazer isso, eu posso comprar uma franquia, aí eu vou ser um empresário, não necessariamente um empreendedor. Mas eu posso comprar uma franquia. Que franquia eu vou comprar? Uma nacional, uma estrangeira, uma antiga, ou uma que está sendo lançada agora? O que a gente precisa entender? Essa franquia, sendo nacional ou estrangeira, é conhecida? Se for conhecida, eu tenho uma vantagem, porque eu não preciso ficar fazendo propaganda, eu não preciso convencer as pessoas. Você monta uma franquia do Boticário, por exemplo, da Cacau Show. Qual que é o teu problema? Qual que é tua dúvida? Nenhuma. É você abrir a porta e as pessoas entrarem para comprar. Você não precisa dizer que o produto é bom, você não precisa dizer que aquilo ali funciona, etc. Se você escolhe uma franquia nova, você tem a questão do preço, que vai ser bem mais vantajoso do que comprar uma franquia de sucesso, cujo investimento inicial é muito alto. Em compensação, você vai ter que convencer as pessoas que aquilo é bom. Mesmo sendo uma franquia, as pessoas não conhecem. Comprar um negócio em marcha. Então, o negócio já existe, não vai muito bem das pernas, etc. Eu quero comprar para reorganizar, quero fazer uma morganização nele. Tranquilo. Você pode fazer isso com uma franquia, com uma empresa, você pode entrar com uma participação na empresa, não precisa nem comprar ela. Você entra como sócio, utiliza suas capacidades gerenciais para inovar dentro dessa empresa, às vezes. Você pode abrir uma ONG, que é algo inovador, que atende a questão social, tem um apelo bastante grande com as pessoas e você pode ganhar dinheiro com isso. Então, povo, introdução ao empreendedorismo é isso aqui. Próxima aula, o que nós vamos fazer? Eu vou apresentar uma parte do modelo Canvas, é um modelo de negócios que nós vamos brincar. Vocês, como tarefa de casa, não vão precisar me trazer nada ou me entregar nada. Mas pensem em duas coisas. Uma, nós vamos fazer essa atividade em grupos de 3 ou 4 pessoas. Ou individual, se vocês quiserem, dupla, mas até 4 pessoas. Nesses grupos, vocês vão propor algo inovador, de preferência, mas não, se não for inovador, não tem problema. A gente vai fazer um plano de negócios Canvas para aquele produto, serviço, investimento que vocês querem fazer. Então, professor, eu sempre quis montar não sei o quê, uma hamburgueria. Pode ser? Pode ser, não tem nada de inovador, mas pode ser. Então já pensem vocês e os colegas que vocês querem colocar no grupo, já façam aí um brainstorming para ver em que ramo de atividade vocês vão querer se envolver. Eu vou apresentar a modelagem Canvas para vocês e a gente vai, metade da aula eu vou falar do Canvas, a outra metade vocês vão começar a conversar. Na outra aula fazemos a mesma coisa até que a gente finalize isso. Beleza? Então, alguma dúvida? Acho que não, prof. Legal, Gabriele. O Vitor, a Maria e o Carlos também escreveram. Beleza? Então, povo, é isso aí. Bom resto de semana para vocês. A Caroline também está dando um tudo ok. Bom resto. Ah, pera aí, antes de vocês irem embora,
Deixa eu fazer uma coisinha aqui para eu fazer a chamada. Deixa eu pegar aqui. Ó. Deixa eu abrir um Word. Daí eu colo aqui. Engenharia Civil. Eu vou copiar. Nós temos aqui do Alessandro até o Luiz Gustavo. E do Luiz Gustavo, da Maria Edneia até o Vitor. Beleza, com isso aqui eu já consigo fazer a chamada. Bom, povo, bom resto de semana para vocês. Quarta-feira que vem estamos aí. E aí vamos fazer um trabalhinho em conjunto. Até lá. Valeu, professor. Até. Valeu, gente. Obrigado. Até logo.